Olá, meus queridos amigos do YouTube, tudo certo com vocês? Retomando aqui as aulas de Biologia Molecular e Celular, nesta quinta aula eu vou dar a introdução sobre os aminoácidos e falar um pouco da sua estrutura. Essa aula também serve para bioquímica, então se você quiser estudar um pouco de bioquímica, pode assistir essa aula que ela também serve. Eu subdividi essa aula em duas partes, uma para falar dos aminoácidos e a outra para falar das proteínas, porque ia ficar muito extenso para uma aula só falar dos dois ao mesmo tempo. Então, nessa aula, o que eu vou tratar com vocês? Eu vou dar o conceito de definições de aminoácidos, vou falar para vocês como ocorrem as ligações peptídicas, que é a ligação entre os aminoácidos, e vou dar o início do tópico da próxima aula, que é a definição da estrutura proteica. Beleza? Então, vamos começando aqui falando sobre aminoácido. Os aminoácidos são os monômeros responsáveis pela formação das proteínas. Aquelas moléculas importantes, macromoléculas importantes que você vê, que são as proteínas, todas elas são formadas por unidades fundamentais, que são os aminoácidos. E se nós formos ver a estrutura da palavra aminoácido, nós já temos uma noção do que significa este composto químico. A gente pode subdividir essa palavra em dois e pegar a parte amino, que significa que possui um grupamento amino, que é o NH3, nitrogênio e 3 hidrogênios, e um grupamento carboxila, que é o COOH, aí representado por COOH, certo? Essa, teoricamente, é a estrutura geral de todos os aminoácidos. Vamos dar uma olhadinha na estrutura molecular do aminoácido, que é isso daí que vocês estão vendo na tela. Nós temos aí alguns carbonos, oxigênios, nitrogênio, hidrogênio e um R aí grudado na molécula. O que é cada um desses grupamentos funcionais? Esse nitrogênio com 2 hidrogênios é o grupamento amina. Este outro grupamento é o grupamento carboxila, que nós vemos aí é o carbono ligado com uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com oxigênio e hidrogênio. Esse carbono central aí, que está fazendo a ponte entre amina e o grupamento carboxila, é o carbono alfa, ou seja, é o carbono na qual possui as 4 ligações com grupamentos químicos diferentes. E esse R é um grupamento variável, ou seja, é o único ponto nos aminoácidos na qual existe uma variação. Então observe o seguinte, todos os aminoácidos apresentam esta característica. É um grupamento amina ligado com outro carbono, que este carbono está ligado com uma carboxila. A única coisa que vai variar é o grupamento R. E vamos levar em consideração essa informação. Nos sistemas biológicos, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes usados para a síntese proteica. Os aminoácidos são esses daqui. Então, aí nós temos os 20 aminoácidos que são utilizados para a síntese proteica. Note que toda essa parte que está em cores diferentes, vermelho, azul, roxo e verde, são os grupamentos variáveis. Os outros grupamentos que estão em preto, eles não variam, são constantes para todos os aminoácidos. E aí nós temos aminoácidos de todos os tipos, que possuem a cadeia variável. É valina, leucina, triptofano, prolina, isoleucina, metionina e fenilalanina. A cadeia lateral polar, porém não carregada, que é a treonina, glicina, asparagina, glutamina, cisteína, serina, tirosina, que possui a cadeia lateral com um grupo positivo, só com um caráter básico, que é a arginina, histidina e lisina, e os dois aminoácidos com o grupo lateral carregado negativamente, que é o ácido glutâmico e o ácido aspartico. Observe o seguinte, o único aminoácido que não tem o carbono com os 4 substituintes diferentes é a glicina. A glicina é o aminoácido mais simples dos 20. Então, levamos em consideração essa informação, destes 20, 19 deles são moléculas quirais, ou seja, apresentam isomeria óptica. Por que a glicina não apresenta isomeria óptica? Porque para ocorrer esse tipo de isomeria, o carbono, que é o carbono alfa ali demonstrado, ele precisa ter os 4 substituintes diferentes. Por que ele precisa ter esses 4 substituintes diferentes? Para apresentar essa estrutura. O que é uma isomeria óptica? É a estrutura química de uma mesma molécula, porém, opticamente, essas moléculas elas não se superpõem. Um exemplo simples é a mão direita e a mão esquerda. Teoricamente,
a mão direita é idêntica à mão esquerda. Só que se você tentar superpor uma à outra, elas não se superpõem. Elas têm isomerias ópticas diferentes. É como se fosse uma imagem espelhada uma da outra. E isso tem uma relevância biológica muito importante. O fato dele ser D, que é dextrógeno, ou L, levógeno, influencia grandiosamente os processos biológicos. Mas eu não vou tratar disso nessa aula. Bom, os aminoácidos podem se ligar entre si indefinidamente por intermédio de ligações peptídicas. Desta forma, é possível formar uma quantidade infinita de proteínas diferentes. Então nós vimos aí que nós temos somente 20 tipos de aminoácidos diferentes. Porém, eles podem se ligar entre si, uma quantidade infinita de ligações, e isso pode gerar uma quantidade infinita de proteínas. Isso que justifica o fato de existirem milhares de proteínas diferentes nos sistemas vivos. Vamos ver como é que se dá a ligação peptídica. A ligação peptídica ocorre entre um grupamento amino de um aminoácido com um grupamento carboxila de outro aminoácido. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos dar uma olhada aí nesses dois aminoácidos. Nós temos lá a mesma representação que nós tínhamos visto na figura anterior. Nós temos o grupamento carboxila do aminoácido 1 e o grupamento amina do aminoácido 2. De maneira simplificada, a ligação peptídica resulta na ligação covalente entre dois aminoácidos com a liberação de uma molécula de água. Então, teoricamente, ocorre uma desidratação e a ligação peptídica se forma. Nota-se ali que o carbono da carboxila se liga com o nitrogênio da amina para formar uma molécula de amida, que é o COONH. E para se ligar outro aminoácido, é só realizar o mesmo sistema, que está descrito ali na primeira parte. O grupamento carboxila do segundo aminoácido reagindo com o grupamento amina de um terceiro aminoácido, e assim vai. Então vamos supor aqui essa cadeia de aminoácidos hipotética. Nós temos um aminoácido ligado ao outro e temos ali mostrando as extremidades que possuem o grupamento amina e o grupamento carboxila. Como é que nós fazemos para saber qual é o início e qual é o fim desta cadeia? Existe uma maneira de saber qual é o início e qual é o fim. Isso é determinado pela direção da síntese das proteínas nos sistemas biológicos. Eu não vou entrar em mérito, mas, por convenção, admite-se que o NH3, que é a região N-terminal, é o início da cadeia. E a região C-terminal, que é a região da carboxila, é o fim da cadeia. Existe uma explicação biológica para isso, mas eu não vou entrar em detalhes nesta aula. Bom, dessa forma, nós sabemos quem é o primeiro e quem é o último, nós sabemos a ordem dos aminoácidos. Então, aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto aminoácido, e assim por diante, se continuar havendo ligações peptídicas. Em relação às estruturas, bom, eu mostrei o que são os aminoácidos e de que forma eles se ligam. Mas as proteínas, de um modo geral, é a ligação muito extensa de aminoácidos e eles possuem uma estrutura. Desse modo, falando nessa condição, os grupamentos R laterais podem se associar por ligações não covalentes e formar estruturas tridimensionais. Nós vamos aí ver nas próximas aulas. E nós temos aí 4 tipos de estruturas que os aminoácidos podem formar entre si, que é a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Conforme nós vamos descendo aí nessa escala, vai aumentando a complexidade da estrutura. Mas isso eu não vou tratar nessa aula, eu vou tratar na próxima aula com vocês. Então é isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula, essas foram as referências que eu utilizei. E agradeço a todos que assistiram a essa aula. Participem, deixem comentários, participem lá do Facebook, da página, do grupo da Escola de Ciências da Vida e me adicionem lá, Fernando Mafra. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima aula.